Olá, olá, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal, O Baralho Aberto. Vamos ver hoje essa carta aqui do 5 de ouros. Bom, o 5 de ouros é uma carta de pobreza, de expulsão. É uma carta que indica rejeição, sim? Mas no sentido de você estar sendo rejeitado. Não é igual ao 4 de copas. No 4 de copas, o protagonista da carta, ele está rejeitando algo, sim? Aqui, o efeito é mais você está sendo expulso ou rejeitado, sim? Essa carta é uma carta que está muito associada à pobreza, porque, como vocês veem, é uma carta de ouros. Então, é a carta, assim, que mais indicaria pobreza, falta de dinheiro, uma condição financeira muito ruim, você está realmente com necessidade financeira, e o 5 de ouro. Então, num jogo, por exemplo, de finanças, é uma carta bastante negativa para sair, porque vai indicar que você está passando por uma situação de bastante carência, que você vai perder dinheiro, também pode ser isso. Você vai perder dinheiro, vai precisar de ajuda, sim? Mas em termos mais gerais, que não falam só do financeiro, a carta de ouros indica falta de autoestima, assim, uma certa tristeza no sentido de você se sentir despojado, você sentir que você não tem recursos, sim? Alguém se sente expulso de algum lugar. Por que estou falando expulso? Porque essa carta é uma carta que no Rider original ela está sendo representada por pessoas que estão sendo expulsas de uma igreja. Tem gente que lê isso como pessoas que não querem entrar na igreja porque elas preferem ficar na miséria, elas preferem ficar assim na rua e na pobreza e na necessidade e para não pedir ajuda. Aí, bom, tudo isso depende do contexto, sim? Essa carta tem bastante significados dependendo do contexto. É uma carta que nem sempre ela é totalmente negativa. Assim, numa porcentagem, ela assim quase sempre é negativa, porque indica tudo isso que eu já falei. Tem todas essas conotações. Mas o 5 de ouros, ela também pode ter uma conotação positiva dependendo do que você quer ou da pergunta que você faz, sim? Por exemplo, tem vezes que o 5 de ouros sai como, por exemplo, como conselho ou como uma característica positiva de alguém. Nesse caso, depois a gente vai ver exatamente em cada situação como que podem ser lidas as cartas, como que você pode interpretar uma carta dependendo a pergunta, a situação que você tem. Mas nesse caso, por exemplo, do 5 de ouro, sendo num jogo que pergunta algo positivo do 5 de ouros, o 5 de ouros poderia ser alguém que ajuda, por exemplo, os pobres. Alguém, por exemplo, que não tem pudor com isso. Uma pessoa que, por exemplo, está com você nos momentos ruins, por exemplo. Está disposta a passar com você pelas necessidades. Sem te acompanhar nisso. O 5 de ouros também pode ser uma pessoa que prefere, por exemplo, vamos dizer como algo, assim, entre aspas, positivo. É uma pessoa que prefere a liberdade, a rebeldia, vamos dizer assim, e prefere passar pelas necessidades, pelas carências, para ela não ter que se submeter a algum sistema, assim, porque a igreja, por exemplo, no caso, na interpretação da carta, ela seria interpretada como algum tipo de instituição, de poder, sim. E nesse caso, poderia ser lido como que a pessoa prefere, sim, passar por alguma necessidade, prefere ela mesma sofrer as consequências do que ter que se dobregar, que se submeter, vamos dizer assim, para uma autoridade ou algo assim. Vamos supor, nesse caso, o 5 de ouros pode ser um jogo não tão negativo, porque a própria pessoa prefere passar por essa situação. Às vezes é a própria pessoa que ela quer realmente estar nessas circunstâncias, por mais que sejam circunstâncias sofridas, sim? Mas o 5 de ouros basicamente é isso. O 5 de ouros é uma carta que indica muito carência, sim? E como eu falei, nem sempre o 5 de ouros está sendo expulso, está sendo rejeitado. Às vezes é a própria pessoa que decide não pedir ajuda, que decide não se submeter a alguma situação porque considera que não vale a pena
terá suas razões, aí a gente deveria analisar por que está acontecendo isso. Mas o 5 de ouros é uma carta de carência, sim, de necessidade principalmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like se vocês gostaram e vejo vocês na próxima.